Olá pessoas do YouTube, aqui é o Ribeneto para mais um vídeo do canal e hoje eu venho aqui para compartilhar com vocês todas as minhas leituras do Bingo Literatura Negra 2024, que pela primeira vez ganha um vídeo só para ele. Olha, eu vou dizer para vocês, sim, eu gravei o registro de todas as minhas leituras no modelo de vlog e eu espero de verdade que vocês gostem. Porém, antes da gente começar, eu gostaria de perguntar se você já deixou seu gostei aqui embaixo. Eu gosto sempre de lembrar que vocês deixando o gostei no início do vídeo, os algoritmos do YouTube compartilham o conteúdo do canal Book Crushers para muito mais pessoas e, como diz o ditado, em terra de algoritmo, quem tem like é rei. Lembrando também que tem link de compra lá para a Amazon, aqui embaixo na caixa de informações, vocês comprando qualquer livro, qualquer produto, através dos meus links de compra, eu recebo uma pequena comissão e vocês não vão estar pagando nada além por isso. E também lembrando que se aparecer a estrelinha do hype aí para vocês, por favor, curtam, cliquem na estrelinha, porque isso ajuda bastante a esse pequeno produtor de conteúdo nessa plataforma gigantesca que é o YouTube a ser muito mais compartilhado. Muito que bem, vamos parar de blá blá blá, porque eu tenho muita coisa para compartilhar com vocês. Espero de verdade que gostem e continuem comigo até o final. Vamos lá? Então, pessoas, aqui estamos nós no começo desse feriado, porque agora finalmente vou poder começar a fazer o meu desafio do Bingo Literatura Negra, que é promovido pela autora Solane Quioro, e eu participo há umas 4 ou 5 edições do desafio. Porém, dessa vez vai ser a primeira vez que eu vou fazer um vlog completamente exclusivo para o desafio do Bingo Literatura Negra. Então, vamos ver se isso vai dar certo, né? Porque, querendo ou não, eu só vou ter 15 dias para realizar todas as leituras que eu quero realizar. E agora, nessa primeira entrada, eu vou compartilhar com vocês uma mini TBR que eu tô planejando para mim, que pode ou não ser os livros que eu vou ler nesse vlog durante esses 15 dias para o desafio do Bingo Literatura Negra. Eu espero que esses livros estejam, de fato, entre as leituras que eu vou conseguir finalizar, né? Vamos cruzar os dedos para dar certo. Então, no primeiro momento, eu separei para mim 4 leituras. Uma meta bem simples. Uma dessas histórias eu já comecei a ler, no caso a escutar, mas eu estou lendo bem devagar, lendo uns 3 ou 4 capítulos por dia, porque é uma história não complicada no sentido do texto. Na verdade, o texto é até bem oral. Eu falo mais no sentido da vivência da personagem, que é um livro autobiográfico, então, né, na vida da pessoa que escreve esse livro. Mas eu vou falar por parte. Eu separei 2 livros físicos, um livro digital e um audiobook. O audiobook é o que eu já comecei. Eu vou ler O Filha da Terra, que é do Camila Cerdeira, a história mais recente do Camila, que saiu esse ano lá na Amazon. Essa história, se eu não me engano, faz parte do universo de A Noite Cai. A Noite Cai foi um conto que vai envolver bruxas e yorubais e lobisomens. E eu gostei muito daquele conto. Eu li, se não me engano, no ano retrasado, em 2022, ali na metade do ano, mais ou menos. Eu gostei muito de A Noite Cai. Aí saiu mais 2 contos desse universo. Esse aqui, se não me engano, é o terceiro, mas cada um pode ser lido separadamente. Então, no livro digital, oficialmente, na minha TBR, nós temos Filha da Terra. Além dele, nós temos 2 livros físicos que eu tenho aqui na estante. Um deles é o Traço Até Você, da Olivia Pilar, que saiu pela editora Intrínseca. Eu comprei esse livro na Bienal desse ano, lá em São Paulo. Eu trouxe para casa. Vai ser uma história sáfica, como a capa já deixa claro. O personagem protagonista, se eu não me engano, ela é uma ilustradora. Eu leio as histórias de Olivia Pilar muito rápido mesmo. Parece ser um livro bem tranquilo de se ler, em primeira pessoa. Nós também temos As Regras do Jogo, de Arquilana, que eu ganhei da minha amiga Natália no mês passado. Sim, se não me engano foi no mês passado. Não, foi no mês retrasado, foi em setembro, porque eu ganhei no aniversário da Natália. Eu fui no aniversário da Natália na casa da Natália e ela acabou me dando esse livro aqui, As Regras do Jogo da Arquilana. Ele vai ser um livro também de romance, mais adulto, como aqui tem escrito, conteúdo adulto e tal. E ele saiu pela Paralela e vai ser uma outra pegada de romance, diferente do romance da Olivia Pilar. Vamos ver o que eu vou achar de As Regras do Jogo. E o audiobook que eu falei pra vocês que eu já comecei foi justamente Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que chegou na Audible agora no final de outubro, e como eu tenho o plano da Audible, eu tô escutando o livro pela Audible. Era um livro que eu queria ler há muito tempo, e como eu falei pra vocês, por ter muito essa parte da vivência da Carolina e
como as coisas eram difíceis para ela durante os anos 50 e tal, e que infelizmente ela teve uma vida muito difícil. É um livro que eu estou lendo aos poucos. Eu não estou escutando o audiobook todo de uma vez. Ele é um audiobook de menos de 10 horas, mas ainda assim eu estou separando de pouquinho em pouquinho. Então até o final desse vlog eu consigo terminar esse audiobook de Quarto de Despejo. Mas, num primeiro momento, são esses livros que eu peguei para ler no desafio do Bingo Literatura Negra. Diferente das pessoas que geralmente escolhem um livro por quadradinho, eu escolho uma leitura, e nessa leitura eu tento encaixar em máximo os quadradinhos possíveis, durante a leitura, é claro, ou depois que eu terminar a leitura. Então, um livro só, seja aqui no Kindle, seja esse livro físico, ou seja o livro digital, ou seja o audiobook, ele pode se encaixar em vários quadrados para mim, porque pode ser de uma autora mulher, pode ser protagonizado por alguém LGBTQIA+, né, como os livros da Olivia, ou mesmo da Arquelana, pode ser um livro lançado agora em 2024, então assim, eu vou encaixando de acordo com a tabelinha, sabe? Eu não escolho um livro por tabela, eu vou escolhendo uma leitura e essa leitura vai ser fragmentada em várias tabelas. É basicamente assim que eu me comporto com a cartela do Bingo. Vamos ver? Eu espero que tudo dê certo. Vou aproveitar esse final de semana para avançar bastante nesse desafio e assim que eu tiver atualizações eu volto aqui para conversar com vocês. Pessoas do meu YouTube, adivinhem só quem foi a pessoa que já começou esse meu bingo completamente com o pé direito. Hoje é sábado. Eu posso dizer para vocês, eu já consegui finalizar 2 leituras do meu desafio desse ano. As 2 foram em audiobooks, uma é nacional, a outra é internacional. Enfim, eu estou muito feliz e vou conversar sobre essas 2 com vocês nesse exato momento. Então é por isso que nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, eu já completei a cartela do bingo. Porque na minha segunda leitura, eu já marquei a cartela completa. Vocês têm noção do que é isso? Mas enfim, obviamente o desafio não termina por aqui, eu vou continuar lendo até o final do mês, mas a primeira leitura que eu realizei aqui na Audible, até porque os 2 primeiros livros que eu li foi na Audible, foi o Tremendo de Paixão, da Jasmine Guillory. Como vocês podem ver, essa aqui é a capa de Tremendo de Paixão. Esse livro, esse audiobook vai ser uma novela, ele tá bem baratinho na Audible, ele tá apenas R$7 e é por isso que eu acabei comprando ele. Ele faz parte dessa antologia que a Editora Paralela lançou no meio do ano, no Dia dos Namorados mais ou menos, com várias autoras de romance escrevendo novelas que foram lançadas de forma digital, tanto em e-book quanto em audiobook, e eu acabei pegando o Tremendo de Paixão justamente porque a Jasmine Guillory é uma autora preta e o casal protagonista dessa novela é um casal preto também. E enfim, aqui a gente vai conhecer tanto a Daisy quanto o Harris. Os 2 moram em São Francisco. O Harris, na verdade, ele é de Nova York, mas está abrindo uma padaria em São Francisco. A Daisy é completamente apaixonada pelos doces dessa padaria, só que ela acha que o Harris não gosta muito dela, porque ele parece meio, como eu posso dizer, sem paciência pra ela, sabe? Por mais que ele mande sinais estranhos, mas ela acredita que ele não gosta dela porque ele acaba sempre dando alguma coisa a mais pra ela e quando ela tenta devolver, ele fica com raiva, etc e tal. Só que já por aí a gente já percebe que não é bem assim que a banda toca, né? Enfim, chegou o Dia dos Namorados, a Daisy tá voltando pra casa e ela passa em frente à padaria e ela pensa, poxa, eu queria tanto docinho, mas eu não queria enfrentar o Harris. Só que ela acaba entrando e vê que ainda tem alguns docinhos que são justamente os doces favoritos dela. E quando ela vai pedir pro Harris, ali toda com medo dele, toda com medo da reação dele e tal, começa um mini terremoto ali em São Francisco e acaba que os 2 ficam presos dentro da padaria do Harris. E é a partir desse ponto que a história começa, né? A Daisy e o Harris presos dentro da padaria do Harris, e nisso ela vai descobrindo quais são os verdadeiros sentimentos do Harry com relação a ela. É uma história bem simples. De audiolivro, ele tem apenas 1 hora e 13 minutos, e eu fiz em menos de 1 hora porque eu acabo geralmente escutando um audiobook na velocidade 1.5. É muito fofinho, é muito bonitinho, ele não tem nada demais, ele realmente vai seguir essa linha da Daisy descobrindo os verdadeiros sentimentos do Harris, o Harris se confessando pra Daisy, porque sim, é óbvio que o Harris gostava dela desde o primeiro momento, só que ele não sabia se expressar, então ele ficava dando esses doces pra ela e ela não entendia que ele estava literalmente dando os doces pra ela como uma forma de chamar a atenção, e ela achava que era ele que estava errando ali no trabalho, e não era isso. E nisso, enquanto eles estão presos ali, eles vão se conectar e tal, e obviamente eles vão acabar se pegando, né? É uma história de romance. Eu dei 4 estrelas para Tremendo de Paixão. Pois bem,
A minha segunda leitura do bingo foi um livro que eu já queria ler há muito tempo. Ele fazia parte do meu esquecido desafio de 35, antes dos 35, até porque eu tenho o e-book desse livro, mas acabou que eu não li pelo e-book, eu escutei pelo audiobook mesmo. E desde o ano passado, desde que eu entrei na Audible, eu já tinha colocado esse livro na minha biblioteca para ler. Aí acabou chegando novembro, né? Chegou o desafio do Bingo Literatura Negra, e eu pensei, ok, eu preciso ler esse livro agora. E eu li, e foi só paulada. Eu estou falando de Olhos d'Água, de Conceição Evaristo, que é esse livro antológico, né? São pequenos contos que a Conceição Evaristo condensou e publicou como livro. E deixa eu dizer pra vocês, gente, os contos são só paulada. Sério, são só pauladas. Ainda bem que emocionalmente eu tô bem, porque a grande maioria das histórias são pra deixar você no chão. E eu já deveria ter entendido isso já no primeiro conto, que é justamente o conto que dá nome à antologia Olhos d'Água, que é o Olhos d'Água, que vai ser essa história sobre a filha tentando lembrar a cor dos olhos da mãe. E só de eu lembrar desse conto, eu já estou ficando totalmente arrepiado e com os olhos cheios de água, porque é muito emocionante, sério. É basicamente uma grande homenagem dessa filha para a mãe dela. Meu Deus do céu, tô com a voz embargada falando do primeiro conto. E quando eu terminei esse conto, quando eu terminei a narração desse conto, eu tava chorando, eu tava literalmente chorando, porque é um conto muito bonito. E cada história, ela vai seguir uma vertente diferente, sabe? Vai ter histórias com protagonistas que estão ali, que foram levadas para o mundo do crime, vão ter histórias com personagens que estão tentando apenas sobreviver na vida, vão ter histórias que vão ter o toque mais mítico e lendário. Por exemplo, o último conto, ele tem muito disso, sabe? Sobre ancestralidade, sobre esperança. Ele tem esse tom de conto de fadas mesmo, que é muito bonito. Mas outro favorito meu dessa antologia é o conto Maria, que é o conto sobre essa empregada doméstica que tá pegando um ônibus e acaba encontrando o pai de um dos filhos dela. E ela não sabe o que esse pai vai fazer dentro desse ônibus. Ela não via esse homem há muito tempo e tal, mas eles acabam conversando. Só que aí ele vai fazer algo nesse ônibus e tudo vai cair em cima dela. E sério, gente, foi um conto tão... Eu não sabia pra onde esse conto estava me levando. Só que aí quando eu vi pra onde esse conto estava indo, eu fiquei desesperado pelo personagem, pela injustiça que era aquilo que estava acontecendo, sabe? E ele termina de uma forma... Ai, gente, sério. Sério. Eu terminei destruído esse conto também. Como eu falei pra vocês, toda a antologia é muito boa, ela é muito bem escrita. A escrita da Conceição Evaristo, ela é primorosa, sabe? Ela é de outro nível. É aquele tipo de escrita que você lê e você sabe que é totalmente de outro nível. É refinada, é bonita, ela tem um tom poético, mesmo contando coisas cruas do dia a dia, mesmo contando coisas feias, sabe? E, enfim, foi um livro que mexeu muito comigo. Essas histórias, esses contos mexeram muito comigo, sabe? Eu tô aqui... Eu tô eufórico só de lembrar dessas histórias. E eu escutei o audiobook literalmente ontem de noite. Sério, foi ontem de noite no feriado. E foi, sério, maravilhoso. A narração desse livro, ela é muito boa. Aquela conversa que tem no final, que é tipo um extra da edição audiobook, foi a própria Conceição Evaristo que escolheu a Ludmilla Liz para narrar esse livro. E a Luciana Liz, de fato, casou completamente com a narração dos contos, e isso é verdade, sério. É um show de atuação que a Ludmilla Liz faz na narração desse livro, que é Os Olhos d'Água. Eu dei 5 estrelas, gente. Eu dei 5 estrelas para esse livro. Ele é maravilhoso. Ele vai se encaixar em protagonismo LGBTQIA+, porque, como eu disse para vocês, vão ter histórias que vão ter personagens LGBTQIA+, mas ele também vai se encaixar em literatura contemporânea, contos, crônicas ou novela, espaço livre, autora mulher, protagonista mulher, porque a grande maioria dos contos são protagonizados por mulheres, nacional, premiado, já que ele ganhou o Jabuti no ano que ele foi publicado. Então foi por isso que eu disse para vocês que eu acabei conseguindo completar o bingo já na segunda leitura, porque só esses 2 livros, né, só Os Olhos d'Água e o Tremendo de Paixão, eu consegui marcar a diagonal. Mas como eu falei, eu vou continuar lendo, vou continuar preenchendo a cartela e vou voltando aqui para conversar com vocês. Mas já no primeiro momento eu já marquei a diagonal
do Bingo, e eu tô muito feliz que eu consegui fazer isso com as 2 primeiras leituras do Bingo Literatura. Então, domingo de feriado, e eu finalizei a nossa 3ª leitura desse Bingo Literatura Negra, que também foi através de um audiobook lá da Audible, que eu acabei colocando, acho que alguns meses atrás. E eu estou falando sobre Enquanto os Dentes, que é essa capinha aqui, que foi lançado pela editora Todavia. Enquanto os Dentes é do Carlos Eduardo Pereira, é um autor carioca, e que concorreu ao Prêmio São Paulo quando ele foi lançado. E aqui a gente vai acompanhar a história do Antônio, que é esse homem de 40 anos que está se mudando. Ele está saindo do apartamento onde ele morava nos últimos anos para voltar a morar com os próprios pais. Ele é cadeirante. E é justamente por ele ser cadeirante que ele está voltando a morar com os pais depois de tantos anos. Só que existe um porém para isso. O Antônio, ele teve uma relação muito bélica com o próprio pai. O pai dele, que é uma figura militar, uma figura intransigente, uma figura até opressora, ele começa a lembrar da própria vida desde o momento da infância até quando ele ingressou à escola militar por conta do pai, quando ele abandonou a escola militar, quando ele foi para a faculdade, quando ele descobriu a sua própria sexualidade. Afinal, o Antônio vai ser um homem gay. Quando ele rompeu os laços com o próprio pai, ele ainda fala com a mãe, depois de alguns anos, acabou entrando em contato com ele ainda fala com a mãe, mas com o pai ele não fala. E basicamente a gente vai acompanhar o trajeto do Antônio desde a sua antiga casa, por assim dizer, voltando para sua casa original, voltando para a casa dos pais, e ele fazendo esse percurso, pegando a barca e indo pro seu bairro e tal. Enfim, é um tom narrativo bem melancólico, apesar de que o personagem ele não se martiriza nem por um minuto, ele vai se lembrar muito da vida dele, é claro, afinal, toda a narrativa do livro, até o trocadilho de Enquanto os Dentes, né, é basicamente ele vai seguindo e vai vendo a vida que ele teve, os amores, as amizades, as inimizades que ele teve, o relacionamento com o próprio pai, tudo que ele teve sendo independente, né, até o momento que ele tá voltando para morar na casa dos pais outra vez. E enfim, é uma história que no começo eu tava pensando, ok, a gente vai acompanhar basicamente o Antônio nessa viagem, mas para além disso, né, a gente percebe que é muito sobre a relação entre o Antônio e o próprio pai. Essa relação fracassada, sempre oprimiu o filho de muitas formas, afinal, o Antônio ele vai ser filho desse casal miscigenado, e o pai implicava até com o cabelo cacheado dele, tanto que ele sabia desde sempre que ele não teria sua sexualidade aceita pelo próprio pai. Enfim, é um livro que não é o Antônio que traz essa melancolia para o leitor sente a melancolia da história sem o próprio Antônio de fato demonstrar isso, sabe? Ele, na verdade, demonstra muita resignação. E é até injusto com o personagem depois de tudo que aconteceu com ele, porque a gente vai ver como que ele acabou ficando na cadeira de rodas, e é injusto, sério, é muito injusto. Eu acho que a indignação acaba sendo do próprio leitor, e foi isso que acabou elevando tanto a nota do livro para mim, até porque é um livro de menos de 200 páginas também, ele tem 3 horas e 8 minutos, assim como o Saia da Frente do Meu Sol, que eu li no vlog passado, que eu falei pra vocês aqui. Ele vai ser narrado pelo Samuel Toledo, uma narração impecável. E, enfim, como a sinopse fala, é uma escrita mordaz. Ele não vai ter papas na língua em suas lembranças, muito pelo contrário, né? Ele vai falar sobre a instituição da Marinha, ele vai falar sobre a própria família e tal, e sobre como o Antônio, mesmo sendo o protagonista, ele não é um personagem heróico, por assim dizer. Ele tem um personagem que contou algumas coisas também, que fez as suas vinganças também. Enfim, eu gostei muito dessa história, de verdade. Eu não conhecia, eu fui conhecer através do audiobook, que está disponível no plano básico, como eu falei para vocês, mas eu gostei tanto dessa história que eu acabei colocando o livro físico na minha lista de desejados lá da Amazon, porque eu adorei Quantos Dentes, sabe? Eu realmente estou gostando de verdade de fazer essas experimentações que eu estou fazendo esse ano com ficção contemporânea. Eu estou achando verdadeiras pérolas que estão me satisfazendo muito, e Enquanto os Dentes foi uma delas. Mas vamos falar do bingo, né? Vai aparecer a cartela aí para vocês. E o Enquanto os Dentes, ele vai se encaixar, obviamente, em nacional. Ele vai se encaixar em premiado. Como eu falei para vocês, ele foi indicado ao Prêmio São Paulo no ano do lançamento dele. Em espaço livre, é claro. Contos, crônicas ou novela. Eu acho que o livro se encaixa em uma novela. Protagonista LGBTQIA+, afinal o Antônio é homossexual. Literatura contemporânea. E basicamente são esses os requisitos que Enquanto os Dentes se encaixa.
Então, estamos aqui para falar sobre a minha última leitura do projeto do Bingo Literatura Negra 2024. E infelizmente vai ser a minha última leitura mesmo, porque agora nessa reta final de novembro eu acabei ficando muito atarefado no trabalho, entrou muitas demandas de alta tensão, então eu não consegui ler tudo que eu queria ler agora nessa reta final do Bingo. Eu finalizei uma leitura, obviamente, mas outras 3 leituras que eu conseguiria fazer, que são bem rapidinhas, bem tranquilas, infelizmente não consegui encaixar no Bingo e a gente já tá no último dia do mês, então a leitura que eu consegui realizar foi do audiobook. Eu tô falando do Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que eu li aqui na Audible. Aqui na Audible ele tem uma capa diferente da capa tanto da edição especial quanto da edição tradicional, que foi publicado pela editora Ática. Na Audible ele tem uma capa diferente, eu acho até que é a capa mais bonita. Mas enfim, Quarto de Despejo, ele foi uma leitura que eu poderia ter realizado até muito mais rápido, porque eu escuto o audiobook na velocidade 1.8. Não gosto da velocidade abaixo de 1.5, sendo bem sincero. Eu não consigo escutar, eu acho muito lento. Aí eu acabo escutando a partir ali de 1.6, 1.8, geralmente escuto 1.8, porque eu acho que é um tom de voz numa velocidade normal. E eu geralmente escuto dessa velocidade e isso diminui o tempo dos livros, né? Por exemplo, aqui na velocidade comum, o tempo do livro é de 7 horas e 42 minutos. Na velocidade que eu escuto, cai esse tempo pela metade. Então eu poderia ter escutado em um dia só o Quarto de Despejo, porque ele ficaria por volta dessas 4 horas e tal, o que é completamente possível você escutar um audiobook. Porém, eu não fiz isso. Mesmo na velocidade 1.8, eu fui escutando 3, 4 capítulos por dia, até porque os capítulos são entradas do diário da Carolina Maria de Jesus, ali por volta dos anos 50, em São Paulo, nessa favela em São Paulo. E eu escutava esses 3, 4 capítulos por dia, porque, querendo ou não, é sobre a vida da Maria de Jesus. A vivência dela ali nessa favela, como favelada, como catadora de lixo, as promessas que os políticos faziam na época, já na época, né? Os problemas de convivência ali com outras pessoas da favela, a divisão de classes, né? Esse choque de realidade quando ela saía da favela e ia pro asfalto. E é muito pesado de você escutar, sabe? Não é uma narrativa pesada. Eu acho que a narrativa, a forma como a Carolina Maria de Jesus, por mais que ela não tivesse muito estudo, a narrativa dela é uma preciosidade, sabe? Ela tem uns momentos de lirismo, ela tem uns momentos de poesia, tem os momentos que ela fala sobre contemplar o céu e tal, que é muito lindo, sabe? É muito bonito. Ela vai falar esses momentos de dureza, esses momentos que as dificuldades de ser mãe solteira, porque ela era mãe solteira, a criação de filhos, fofocas de vizinhos, problemas políticos da época. Enfim, é uma leitura que eu poderia ter feito em um dia, mas eu conseguiria fazer em um dia, porque nossa, gente, a Carolina, ela de fato foi uma batalhadora, sabe? De fato, ela não merecia não ter tido as oportunidades que ela não teve. E eu fico até meio emocionado. Ela não foi tão valorizada quanto ela poderia ter sido, sabe? Ela poderia ter sido muito valorizada como escritora. Eu tô quase chorando aqui. Mas é verdade, ela poderia ter sido muito mais valorizada como escritora, como uma pessoa politizada. Ela era muito politizada. A Carolina Maria de Jesus era muito politizada. E você percebe isso ao longo das entradas dela. E sabe? Eu sei que tem continuação, eu sei que tem Casa de Alvenaria, que é meio que a continuação dela depois que ela sai da favela, justamente depois que ela acaba publicando esse livro e tal, só que se a gente conhece a biografia da Carolina Maria de Jesus, sabe que as coisas, mesmo depois que ela passa para a Casa de Alvenaria, que ela deixa o Quarto de Despejo, porque ela faz essa analogia o tempo inteiro, né, que a favela é o quarto de despejo da sociedade brasileira. É uma fala muito forte, muito, muito, muito forte, sério. Quando você para pensar, não tem como negar que isso é verdade, e que isso continua sendo a verdade, sabe? Enfim, a narração da Tatiana Tiburcio, incrível, é maravilhosa, sem sombra de dúvidas. Ela atua como se fosse a própria Carolina falando, sabe?
Então você sente essa imersão muito funda enquanto tá escutando o audiobook. E, enfim, eu dei 5 estrelas. Eu dei 5 estrelas para Quarto de Despejo. Assim como O Olhos d'Água foi uma leitura incrível que eu já queria ter feito há muito tempo. De fato, foi uma experiência. Foi uma experiência. E eu quero ler, sim, o outro livro da Carolina, né? E... Enfim, eu vou me emocionar de novo. Mas eu acho que é uma história que merece ser lida, ser escutada. A Carolina merece ter esse contato, sabe? Ter essa sua palavra divulgada. Então, se você estiver escutando, vendo esse vídeo, leia Quarto Despejo, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É um livro que, mesmo na sua tristeza, mesmo nas adversidades, é um livro muito bonito, é muito bem escrito. Sim, é um livro muito bem escrito. Enfim, é sobre isso. Acho que até falei demais. Falei bem mais do que eu achei que eu ia falar. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado de me acompanhar durante esse vlog. Por ser um vlog temático, eu acho que ele não ficou tão grande assim, apesar de que eu falei bastante sobre todas as minhas leituras, sobre as 4 leituras do bingo, né? E, enfim, eu espero que eu não reduza tanto assim a duração das entradas na edição. Mas é sobre isso. Me contem aí embaixo se vocês participaram do Bingo Literatura Negra, quais foram os livros que vocês leram. Se vocês já leram algum desses livros que eu compartilhei aqui com vocês hoje, vamos conversar. Conversar com vocês é a melhor parte do vídeo para mim. Pois aqui foi Henrique Neto para mais um vídeo especial de final do ano do canal Book Crushes. Tchau e até o nosso próximo encontro.